Como pode existir um campo de 1 megavolt por metro dentro do corpo humano? Afinal, o que é um coulomb? Onde encontra um coulomb? O que é um volt? Como se define o volt? Afinal, cargas elétricas estáticas irradiam ou não? Olá, meu nome é Manuel Gibson, bem-vindo à 5ª parte da série sobre eletrostática, onde e como aplicar. Estamos interessados nos campos eletrostáticos, como são originados e a aplicação. Para isso, veremos os seguintes assuntos neste vídeo. Vamos começar pelo mais simples. Vamos apresentar alguns exemplos fixadores e sugestivos. E em seguida, faremos algumas perguntas impertinentes e úteis. Faremos considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos começar pelo nosso primeiro item, começando pelo mais simples. Temos duas placas condutoras paralelas, separadas por uma distância L e alimentadas por uma bateria. Vai gerar um campo elétrico. Aí estão as placas condutoras paralelas afastadas da distância L. E aí nós temos a fonte de tensão contínua. As cargas tendem a se manter na superfície das placas, cada uma das placas. Teoricamente, dentro de cada placa, o campo elétrico é zero. As cargas levam um certo tempo para se distribuir em cada placa. Essa equação está simplificada para o caso específico que nós estamos vendo de placas paralelas. O espaço entre as placas é preenchido por um dielétrico, sem perdas. O ar, por exemplo. O campo elétrico é constante e perpendicular às placas condutoras. O deslocamento da partícula é paralelo às linhas de campo elétrico. Observe FE paralelo às linhas de campo elétrico. A carga positiva em azul. A partícula deslocada é positiva. E a diferença de potencial? Veja a equação de definição. Já vimos o que significa o sinal negativo. Oposição à força do campo. A diferença de potencial é, portanto, definida como o trabalho para deslocar uma carga ao longo de um trecho e a própria carga. Vamos definir, então, a diferença de potencial entre AB, o menos integral de AB de vetor E vetor dl. Diferença de potencial, portanto, é trabalho para deslocar cargas elétricas. A carga de teste é positiva. O intervalo entre as placas é um dielétrico isolante. Só ocorre trabalho para deslocar a carga elétrica positiva se nos opusermos à força elétrica Fe. Uma carga elétrica positiva solta nessa região, ela vai ser expulsa pela placa positiva e atraída pela negativa, Fe. O caminho, o percurso para a realização do trabalho vai do ponto A, placa negativa, para o ponto B, placa positiva. Em circuitos elétricos, eletrônicos reais, as cargas são negativas, são os elétrons. Existe um processo de estabilização das cargas assim que aplicamos a tensão UAB nas placas condutoras paralelas. Se o campo elétrico for muito elevado, poderá haver a ruptura do dielétrico entre as placas. Em que se caracteriza essa ruptura do dielétrico? Caso as cargas elétricas saltem de uma placa para outra, essa é a ruptura do dielétrico, poderá haver destruição do material ou uma ionização suficiente elevada para o salto de uma centelha ou descarga atmosférica. Em função da temperatura, umidade relativa, pressão atmosférica e tipo de dielétrico, a tensão de ruptura do material será diferente, caracterizando a máxima diferença de potencial tolerável. Em capacitores, essa limitação é dada pela tensão de operação e a tensão máxima de operação. No caso do vetor campo elétrico perpendicular às placas e constante, temos que E, o campo elétrico, é a diferença de potencial, o AB, dividido pelo afastamento dessas placas L. O sentido convencional da corrente elétrica considera o deslocamento das cargas positivas. É uma convenção. Na realidade, porém, são as cargas negativas, os elétrons, que se deslocam no circuito. As razões? O elétron é milhares de vezes mais leve do que o próton. E arrancar prótons do núcleo do átomo chama-se explosão nuclear. Eu não recomendo. Vejamos alguns exemplos fixadores e sugestivos. Primeiro exemplo, uma tensão de 1 volt é aplicada em placas condutoras paralelas com os afastamentos dados a seguir. Despreze o efeito das bordas, determine o campo elétrico em cada situação. Estamos considerando um dielétrico como se fosse o ar ou o vácuo. Afastamento de 10 metros, 1 metro, 10 centímetros, 1 centímetro, 1 milímetro, 1 micrômetro, 10 nanômetro. O problema considera o campo elétrico
elétrico uniforme e constante no intervalo entre as placas condutoras paralelas, mais uma vez desprezando o efeito das bordas. Nesse caso, nós podemos utilizar as equações simplificadas. O AB igual a E vezes L, ou campo elétrico, diferença de potencial AB dividido pela distância L. O AB em volt, E em volt por metro e L em metro. Primeiro exemplo, nós temos potencial de 1 volt e um afastamento de 10 metros. 1 sobre 10, 0,1 volt por metro ou 100 milivolts por metro. Então, no primeiro caso, o campo elétrico é 100 milivolts por metro. Em seguida, o afastamento é de apenas 1 metro. Então, temos 1 sobre 1, 1 volt por metro. Campo elétrico de 1 volt por metro. No próximo exemplo, nós temos um afastamento de 10 centímetros ou 0,1 metros. 1 sobre 0,1, o campo elétrico de 10 volts por metro. Segundo exemplo, apenas 1 centímetro, 10 a menos 2, 1 sobre 10 a menos 2, 100 volts por metro. Observe que está aumentando o campo elétrico com uma diminuição da distância. É 1 volt, um afastamento de 1 milímetro, 1 sobre 10 a menos 3, 1 kV por metro. Agora, quando temos 1 micrômetro, 10 a menos 6 do metro, 1 sobre 10 a menos 6, 10 a sexta volts por metro, ou 1 milhão de volts por metro, ou 1 megavolt por metro. 1 megavolt por metro. Finalmente, com afastamento de 10 nanômetros, nós temos que o campo elétrico 1 sobre 10 a menos 8, 100 megavolts por metro. Mesmo diferenças de potencial muito pequenas podem induzir campos elétricos de elevadíssima intensidade. O parâmetro a se observar é a distância sobre a qual a diferença de potencial é aplicada. Uma simples bateria ou qualquer outra fonte de tensão de apenas 1 volt é capaz de produzir um campo elétrico de até 10 megavolts por metro. Basta termos a distância adequada. Próximo exemplo, da definição de força, tem-se que se uma força de 1 newton é aplicada sobre a carga de 1 coulomb, estamos na presença de um campo elétrico de 1 volt por metro. Nós vamos partir da definição de campo elétrico, substituindo pelas unidades, obtemos 1 newton por 1 coulomb, ou 1 volt por metro. O que é uma força de 1 newton, afinal? Quando submetido ao campo gravitacional terrestre ao nível do mar, um peso, uma força de 1 newton, equivale a uma massa de 0,102 kg, ou 102 gramas, considerando-se a constante da aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. F igual a P, que é igual a ma. F é a força, P é o peso, m é a massa e a aceleração da gravidade. Também usada a letra G. E o que é uma carga de 1 coulomb? Sabe-se que a carga de 1 elétron é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Logo, a carga de 1 coulomb equivale à recíproca desse valor, ou 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. E onde é que nós podemos encontrar 6,25 vezes 10 a 18 elétrons? Esse número que você vê? Muito fácil, está bem à sua frente. A densidade de elétrons livres no cobre é de 8,5 vezes 10 a 19 elétrons por milímetro cúbico. Ora, precisamos de 6,25 vezes 10 a 18 elétrons, vamos obter o volume e achamos que basta um volume de 0,0735 milímetros cúbicos de cobre para obtermos esse número de elétrons de cargas livres, 1 coulomb. Esse volume equivale a um cilindro regular com 0,1 milímetros de raio e 2,34 milímetros de altura. Veja no desenho, o material é o cobre, um cilindro, o raio 0,1 milímetros e o comprimento de 2,34 milímetros. O que acontece se submetermos esse volume de cobre a um campo elétrico suficiente para deslocarmos todos os elétrons livres? 1 coulomb, lembra? No intervalo de 1 segundo? Exato, 1 ampere é a definição de ampere, 1 coulomb em 1 segundo. Qual a origem dos elétrons que percorrem os circuitos elétricos? A fonte e os condutores. Sabemos que a resistividade do cobre é igual a 1,72 vezes 10 a menos 8 ohms metro. Não é por metro, ohms metro. A resistência da barra de cobre, então, é dada por a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Substituindo pelos valores do cilindro de cobre, tem-se que essa resistência da barra mostrada na figura é igual a 1
1,281 miliohms, milésimos de ohm. Qual a diferença de potencial que vai provocar uma corrente de 1 ampere nessa barra? Vamos aplicar a lei de Ohm. Qual é a tensão? Sabemos a resistência, 1,281 vezes 10 a menos 3 ohms. Queremos uma corrente de 1 ampere e obtemos 1,281 milivolts. Uma diferença de potencial de pouco mais de 1 milivolt é capaz de provocar uma corrente de 1 ampere. Não estamos, no momento, preocupados se essa corrente é capaz de fundir o fio. Provavelmente vai ser, mas seria o valor teórico. Estamos supondo também que a fonte é capaz de fornecer essa corrente. Qual será o campo elétrico ao qual a barra de cobre está submetida? Estamos supondo uma distribuição contínua de corrente. Vamos simplesmente usar a nossa equação simplificada, substituindo os valores, temos que o nosso campo elétrico é da ordem de 0,547 volts por metro, ou 547 milivolts por metro. Quem transporta a energia que faz os circuitos elétricos funcionarem? Os elétrons? Não! É o campo eletromagnético ao redor dos fios. No próximo exemplo, nós temos que se uma força de 1 newton é aplicada ao longo de 1 metro, o trabalho realizado vai ser 1 joule. Já vimos que 1 newton é cerca de 102 gramas. Aí está a equação de definição dos parâmetros. Considerando que o campo elétrico é constante e paralelo ao deslocamento da carga, nós temos então a equação mostrada inicialmente entre placas paralelas, ou campo elétrico constante, deslocamento paralelo ao campo elétrico. Sinal negativo, estamos nos opondo à força do campo. 1 joule, 1 coulomb vezes 1 volt, ou 1 volt, joule por coulomb. Exemplo 4. Da definição de diferença de potencial, tens que 1 volt equivale ao trabalho de 1 joule para deslocar uma carga de 1 coulomb. Para o caso do campo constante paralelo ao deslocamento, 1 volt equivale a deslocar-se 1 metro, uma partícula de 1 coulomb em um campo elétrico de 1 volt por metro. Então, vemos agora as equações e o que significa esse contexto. Passamos ao nosso terceiro item, perguntas impertinentes e úteis. Primeira pergunta. Quando nós dizemos que uma carga elétrica induz um campo elétrico em todos os pontos do espaço, isso significa que a carga irradia o campo elétrico? Explique. Estamos acostumados com a figura da carga positiva, com as flechas se afastando dela, e a carga negativa com as flechas se aproximando. Uma carga elétrica parada não irradia energia. As setas ao redor da carga caracterizam as linhas de campo elétrico estático, não a propagação de energia eletromagnética. Cargas com velocidade constante, corrente contínua, por exemplo, produzem campos magnéticos constantes e não variantes no tempo. A lei de Biot-Savart estabelece a relação entre campo magnético à distância e carga elétrica em movimento, a corrente elétrica. Aí está a lei de Biot-Savart. Campo magnético, a corrente contínua e a distância. Para a geração de energia eletromagnética, é necessário que ocorra aceleração positiva ou negativa da carga elétrica. Geralmente você estuda nos livros inicialmente campos harmônicos ou campos senoidais. A radiação é produzida quando a velocidade ou a direção do movimento da partícula se altera. A equação vetorial de Helmholtz no espaço livre caracteriza uma onda eletromagnética que se propaga e transporta energia ao longo do seu percurso na velocidade C. Uma das exigências para a existência dessa onda é que haja campos elétricos e magnéticos harmônicos, por exemplo, senoidais, ou especialmente variantes no tempo. Aí está a equação de Helmholtz para o espaço livre, K0 ômega sobre C, ômega raiz quadrada de μ0 epsilon 0, e nós sabemos que C é a velocidade de propagação dessa onda. 1 sobre raiz quadrada de μ0 é 0, e o valor conhecido de cerca de 13 vezes 10 oitava metros por segundo, os 300 mil km por segundo. Das equações de Maxwell, também podemos obter essa mesma velocidade de propagação, e aí nós temos a variação temporal do campo elétrico. Faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Carga elétrica em repouso ou velocidade constante não irradia energia. Carga elétrica acelerada ou desacelerada emite energia eletromagnética, radiação. A corrente nos fios é devido ao deslocamento dos elétrons dos condutores e das fontes sob o efeito do campo elétrico. A energia não é transportada pelos elétrons, e sim pelo campo eletromagnético ao redor dos fios. A velocidade de propagação, ou melhor, deslocamento dos elétrons dentro dos condutores é muito, mas muito menor do que C. Vimos também que um volume de 0,07 milímetros cúbicos de cobre contém 1 coulomb de cargas livres. Se você está interessado em uma bibliografia
dia sobre eletromagnetismo. Aí temos alguns livros básicos, até um pouco mais aprofundados sobre o assunto. O que nós vamos ver no próximo vídeo? Mais perguntas impertinentes. Afinal, como é que nós produzimos os campos elétricos estáticos? Quais são as fontes de campos elétricos estáticos? Tem algum perigo nesses campos elétricos? É o que nós vamos ver no próximo vídeo. Nos vemos até lá. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.